Olá, começando mais um programa Painel Saúde que conta sempre com o apoio do Instituto de Oncologia de Sorocaba, Dr. Gilson Delgado. Lembrando que você pode rever os nossos programas nas redes sociais, acesse YouTube como Painel Saúde ou então Instituto de Oncologia de Sorocaba, Dr. Gilson Delgado no Facebook. O programa Painel Saúde dessa semana continua conversando sobre a campanha Novembro Azul e Saúde do Homem. O programa da semana passada foi tão bom, deu tanta repercussão, que eles estão de volta aqui no Painel Saúde. Dr. Fernando Guimarães Russo Ramos, urologista na cidade de Sorocaba, um dos responsáveis pela criação do ônibus azul, o ônibus do homem, que com certeza você conhece, já ouviu falar, já viu o ônibus, né, em alguns pontos da cidade de Sorocaba, prestando um trabalho fantástico em relação à saúde do homem. E também Dr. Carlos Eduardo Ribeiro de Moura, ele é diretor técnico do Instituto de Oncologia de Sorocaba. Diretor só, né, doutor? Sim. Diretor técnico é Dr. Gilson. Dr. Gilson. Doutor Fernando, seja bem-vindo novamente ao programa. Quando a gente fala, doutor, em saúde do homem, quais são as principais hoje doenças relacionadas aí à saúde do homem dentro da sua área, que é a urologia? Bom, as patologias, elas podem... Uma patologia que acomete praticamente os homens em quase todas as faixas etárias, né, são as calculoses, cálculo renal, cálculo ureteral. Agora, as patologias normalmente, Fábio, elas são mais frequentes dependendo de uma fase da vida que a gente está, né? Se você pegar a criança, por exemplo, é muito comum a criança, seja o menino ou a menina, ter amidalite, né? Dor de garganta, otite, dor de ouvido, otite, as sinusites, pneumonias e assim por diante. Conforme vai crescendo, isso vai diminuindo, né? E as patologias, elas têm muito a ver com a fase de vida que o homem, né, que a pessoa está passando. Se a gente for fazer São as chamadas, doutor, desculpa só interromper, são as chamadas doenças da idade? Não deixam de ser, né? São doenças típicas de cada idade, né? Então, por exemplo, na urologia, se a gente for enfocar a minha especialidade, se eu for pegar o homem jovem, o paciente jovem, esse paciente dos 20 aos 45 anos, existe uma patologia muito grave também que pode acometer esses homens, que são os cânceres de testículo, né? Em menor frequência, o câncer de pênis, mas são patologias potencialmente letais, né? A gente está aqui com o Dr. Carlos, que pode falar melhor, né, dentro da área da oncologia, nesse assunto, mas são patologias que acometem os jovens, né, e são potencialmente letais. Doutor, pegando o gancho na colocação do Dr. Fernando, em relação a tumor de testículo, o homem ele pode apresentar um tumor de testículo ainda jovem? Quando ele falou 15, 20 anos, normalmente é a idade mais comum da gente ter esses pacientes. 20, 25 anos é a idade média comum. E normalmente é o médico que procura o urologista, né? Ou ele percebe que o testículo está aumentado, na hora de tomar banho, ele percebe que tem uma bolinha, uma bola. O sintoma e o sinal de que algo está errado ali no testículo, dor, às vezes. É dor e aumento? Dor. Tá jogando bola, leva uma bolada naquela região, dói, depois continua doendo, aí ele põe a mão, percebe um caroço. Ou então vai ter uma relação sexual e tem dor, ou às vezes sai um pouco de sangue, às vezes, na ejaculação. Então isso chama atenção. Onde o paciente vai é procurar o urologista, sem sombra de dúvida. A urologista vai fazer os exames, ultrassom, etc e tal, e quando há uma suspeita muito grande, tem que fazer a cirurgia do testículo, não tem jeito. Aí é encaminhado ao oncologista. Aí o urologista faz a cirurgia, e se porventura... E ele já colhe alguns exames antes da cirurgia também, se ele já suspeita. A cirurgia é por conta do urologista? Sim, aí uma vez definido que é o tumor, ele opera, vem o resultado, aí é encaminhada para um oncologista clínico, porque na esmagadora maioria das vezes o paciente vai ter que fazer uma quimioterapia depois. A chance de cura, graças a Deus, é muito alta. Isso que eu gostaria de saber, em relação à chance de cura... É muito alta, lógico que depende do tamanho da lesão. Lesões pequenas, a chance de cura é muito alta. Lesões maiores, com invasão de outros locais, a coisa já começa a ficar bem complicada. Por isso que ele colocou, tumor de testículo maltratado ou mal diagnosticado, ele é letal. Infelizmente, o paciente Nossa, doutor, e a idade é bem jovem, né? Bem jovem, bem jovem. E o tumor de pênis que ele referiu é um tumor assim relacionado à higiene inadequada. Agora, em relação ainda ao tumor de pênis, no testículo, eu tenho uma dúvida ainda. Tem alguma causa o aparecimento desse tumor?
Então, o tumor de testículo não tem causa genética, né? A gente sabe o seguinte, que ele está relacionado ou às vezes um testículo que não desceu na época certa, né? Porque o testículo, na evolução da criança, ele vai descendo da região abdominal e vai se localizar na região do saco escrotal. Em alguns momentos ele demora para descer e ele fica então fora do local de nascimento. Por incrível que pareça, às vezes um homem põe a mão na região escrotal, ele acha que é quente, né? Mas o abdômen é muito mais quente que ali. Então, o testículo exposto a um calor excessivo, que é dentro da região abdominal, faz com que ele fique diferente. E depois que ele vai para o testículo, ele já é um testículo diferente. Então, testículos que não desceram, testículos que ficaram dentro do abdômen, depois são colocados dentro da bolsa escrotal, tem maior chance de desenvolver câncer de testículo. Essas são as principais causas de câncer de testículo. E no caso do câncer de pênis, né, tem alguma causa também do aparecimento? Tem no caso a hemagene, né, infecção por HPV, do mesmo jeito que a mulher tem um câncer de colo de útero por HPV, o homem também tem HPV no pênis. E o primeiro câncer. Diagnóstico também feito pelo urologista. Sempre. E lembrar também que as pessoas antigamente, a criança tem lá a fimosezinha, é bom operar mesmo, né? Porque um dos fatores de desenvolver câncer de testículo é essas fimoses que deixam a glande muito apertada. Pênis. Desculpe, pênis, que deixam a glande muito apertada, então são fimoses que têm que ser operadas, porque podem, com o passar do tempo, ter um fator para desenvolver isso. Doutor, pegando o gancho em relação ao tumor de pênis, quais são assim os principais? O pênis, ele muda a coloração, ele dói, ele aparece feridinha, como é que funciona? Como é que a pessoa percebe que algo está errado e pode ser um tumor de pênis? O câncer de pênis, ele infelizmente tem a ver com dois fatores. Primeiro, falta de higiene. E quando a gente fala em falta de higiene, a gente está falando de condições socioeconômicas desfavoráveis, né? Infelizmente, o Brasil é um país enorme, com enormes diferenças, com uma diversidade de cultura e de aquisição, de possibilidade de informação e aquisição de outras coisas. E existem regiões no Brasil, especialmente o estado do Piauí, que tem uma incidência de câncer de próstata, uma das maiores do mundo, comparáveis à África mais pobre mesmo, né? E ela tem a ver com isso que o Dr. Carlos falou, falta de higiene, né? E o prepúcio, o que é o prepúcio? É aquela pele que cobre a glande, né? Se essa prepúcio ela vira fimose, e a falta de higiene também pode virar fimose, ou seja, a glande não se expõe, existe uma lesão que começa a aparecer nessa região, que é uma ferida, que pode parecer uma verruga, que pode parecer uma úlcera mesmo, né? Uma ferida de algum tipo que vai se alastrando, e o diagnóstico diferencial, o médico, a gente suspeita, porque são lesões típicas e você precisa fazer o tratamento. Doutor, no caso do câncer, no tumor de pênis, como é que ele é feito o tratamento? Ele é cirúrgico? Infelizmente é dessa maneira que vocês estão imaginando mesmo, né? A pessoa pode perder o órgão? Pode, porque assim, lesões bem iniciais, você normalmente no câncer de pênis, até pela gravidade do ato cirúrgico que pode se transformar, se é uma lesão inicial, às vezes só a retirada dessa lesão, se ela está no prepúcio, já é suficiente. Se ela está já pegando um pouco do corpo do pênis, às vezes também você fazendo lesões mais conservadoras, você consegue ainda manter o órgão. Mas em lesões mais avançadas, disseminadas, a gente vai para a retirada do pênis, que o nome técnico é emasculação. Você tem a parte do pênis que está fora, visível, né, o que a gente chama de corpo, de haste peniana, e você tem pênis também entrando dentro da bacia. Você tem que tirar tudo até a bexiga. Ele é retirado por completo? Por completo, ele é retirado por completo. O nome técnico é emasculação. A gente, em alguns casos, você tem que retirar, inclusive, a próstata, né, que é o segmento inicial. Doutor, tem uma idade, uma faixa etária que esse tipo de tumor ele aparece com mais frequência ou não? Graças a Deus, o câncer de pênis é de evolução muito lenta, né? Então, se o paciente ele tiver uma boa higiene, ele tiver uma observação, dificilmente ele vai chegar num estágio avançado. Mas normalmente os tumores de pênis, eles levam mais de 20 anos para aparecer. Então, normalmente você faz o diagnóstico em pacientes acima de 35 anos. Mas também, sendo diagnosticado em tempo, no início, não corre-se aí o risco de perder o órgão
e passar por uma situação assim, Como né? tudo, né, Fábio? Se você fizer Como o outras diagnóstico, também, se né? você fizer o diagnóstico no momento precoce, né, às vezes só a circuncisão, a postectomia, né, a cirurgia de fimose, ela já resolve. O Dr. Carlos ele citou, fazer cirurgia de tirar a pele realmente resolve, né? Você quase que previne o aparecimento de um câncer futuro. Então a cirurgia da fimose ela é importante, né, doutor? Sim, lógico, não todas as fimoses, mas essas que o Dr. Fernando falou, que vão comprimindo, apertando a glândula, devem ser realizadas. Doutor, no caso ainda, para a gente encerrar no finalzinho desse primeiro bloco, a questão do tumor de pênis, falando aí dentro do Novembro Azul e dentro do tema de hoje, saúde do homem, que a gente está repercutindo durante todo esse mês de novembro aqui no programa, o tumor de pênis, ele pode apresentar metástase, pode espalhar para outros órgãos? Sim, mas é aquela situação, né? O tumor que é facilmente detectável, começa com uma lesão no pênis, não é possível que o homem não veja o seu próprio pênis, né? Porque ele tem que às vezes urinar, então ele vai ver o pênis, então se ele acha, ele já faz a cirurgia logo. Mas como ele falou, locais de péssimo, condições socioeconômicas, a doença evolui e dá metástase sim, e o paciente morre por causa de tumor de pênis. E infelizmente também, né, dependendo da região, de poucos recursos, né, doutor, tem toda aquela situação do paciente também imaginar que é apenas uma feridinha, que aquilo ali vai passar e de repente é uma coisa muito mais grave, né? Olha, Fábio, a gente falando sobre o assunto, né? O câncer de pênis ele é tão marcante porque quando você não faz o diagnóstico de uma maneira, no momento adequado, o falecimento desse paciente é certo, né? E ele é marcante. Eu vou citar um fato que para mim foi difícil até porque às vezes o câncer de pênis pode, a gente falou em condições socioeconômicas, né? Mas eu tive um paciente que eu cuidei dele até o final, que era um paciente, eu fiz residência em Campinas, e o paciente ele era um paciente oriental, ele era japonês, do Japão mesmo, falava português, tudo, mas ele tinha vergonha, ele teve vergonha de eventualmente aquilo no pênis dele podia ser. Então ele retardou ao máximo e quando ele chegou até a gente, né, a lesão dele estava tão avançada que praticamente a gente só fez uma biópsia, porque toda a região inguinal dele já estava totalmente disseminada. E como o Dr. Carlos falou, aí é muito pouco para se fazer. E como é que esse paciente morre? Esse morre porque aqui a gente tem uma artéria e uma veia muito calibrosa, né, que é a região ilíaca femoral, que o tumor cresce e o paciente morre, e eu vi esse paciente morrendo em hemorragia mesmo, né? Então, exatamente, às vezes uma patologia, é impensável você imaginar que alguém possa morrer de pênis, mas de câncer de pênis, né? Por quê? Porque é uma lesão inicialmente numa região que dificilmente ninguém vai notar, né? O que mata? Mata se o paciente ignorar aquilo, né? E daí realmente o tratamento é difícil, né? Porque o câncer de pênis ou você diagnostica muito no início ou já numa fase muito avançada. Que assunto interessante. O programa Painel Saúde está falando sobre a campanha Novembro Azul e sobre a saúde do homem. Se você ficou com alguma dúvida disso que nós estamos conversando no programa dessa semana, encaminhe para o nosso e-mail painelsaude@gmail.com. É um breve intervalo, voltamos já já. Um dos caminhos mais eficientes no tratamento do câncer passa pela quimioterapia, a interação medicamentosa que consegue acabar com as células da doença. O Instituto de Oncologia tem uma unidade exclusiva para o serviço quimioterápico.
De volta com o Painel Saúde, que essa semana retoma o tema Saúde do Homem dentro da campanha Novembro Azul. Lembrando que o Painel Saúde tem sempre o apoio e a realização do Instituto de Oncologia de Sorocaba, Dr. Gilson Delgado. Participam do programa conosco o Dr. Fernando Guimarães, Russo Ramos, renomado urologista da cidade de Sorocaba, sempre que pode contribui e vem participar conosco, esclarecer dúvidas em relação à saúde do homem, e também Dr. Carlos Eduardo Ribeiro de Moura, diretor do Instituto de Oncologia de Sorocaba, também oncologista clínico na cidade de Sorocaba, um dos mais renomados. Doutor, eu queria retomar um pouquinho a questão do tumor de testículo, que eu fiquei com uma dúvida ainda em relação àquela situação do testículo que não desce. Como é que funciona neste caso? Fábio, realmente isso é importante falar, né? Por que é o urologista que trata tudo, rim, testículo? Porque as pessoas às vezes não sabem, mas assim, quando o óvulo se junta com o espermatozoide, a gente vira uma célula só e começa a se dividir, né? A mesma carga embrionária que forma rim, testículo, pênis, são dos mesmos grupinhos de células. É por isso que o urologista é que trata tudo isso. E o testículo nasce, como o Dr. Carlos falou, dentro do abdômen, né? E ele faz um percurso e por volta da 25ª semana ele já tem que estar alocado no escroto, né? Na bolsa testicular. Por quê? Porque o testículo, a bolsa testicular existe porque o espermatozoide produzido pelo testículo e o hormônio, né, que são a função básica da produção testicular, tem que ser 1 grau a menos da temperatura, tá certo? É por isso que no calor a bolsa testicular abaixa e no frio ela sobe, porque ela tem que manter 1 grau a menos, a temperatura do homem é 36,5, então essa produção tem que ser 1 grau a menos, 35,5. Muito bem, o testículo que não desce, que a gente chama de criptorquidia, por N fatores, mas esse é o nome técnico. É o nome técnico. Ele é o principal fator predisponente para a causa do câncer de testículo. Então, mesmo que nasceu, você operou em 6 meses, em 1 ano, 1 ano e meio ou mais tarde, todo paciente que teve criptorquidia, toda criança, ou seja, todo nenê criptorquídico, ele precisa fazer um acompanhamento anual, com exame físico e ultrassom até os 40 a 45 anos, porque a predisposição genética já aconteceu, porque esse testículo tinha que estar muito cedo no lugar. E mesmo nesse tempo que ficou dentro da barriga da mãe ou em alguns meses corrigido, esse aumento da temperatura já é um fator predisponente para você ter um câncer de testículo. Então é muito importante. E esse acompanhamento vai desde os primeiros meses até os 40 anos? O tumor de testículo, os tumores de testículo, eles têm uma predominância em aparecer dos 20 aos 45 anos. Mas é aconselhável que desde o começo, se fosse um filho meu, eu acompanharia esse paciente entrando na adolescência, eu já faria o acompanhamento anual. Fazendo o acompanhamento, ele pode mesmo assim apresentar o tumor de testículo? Pode, porque eu falo. Mas aí com o acompanhamento é mais fácil tratar, doutor? Porque tudo que você acompanha, Fábio, alterações precoces, sugestivas, você já pode diagnosticar. Porque o fator predisponente é o tempo que ele ficou em temperatura inadequada. Então já existe aquela predisposição genética, né? Não significa que vai ter. Existe que tem uma predisposição. Então você tem que estar atento. Porque claro que, então já vamos sair arrancando. Não é isso. Às vezes você pega um paciente com 30 e poucos anos, com prole constituída, e pega um paciente que tem a vida inteira teve criptorquidia, ultrassom, exame físico, ultrassom está alterado, você já indica sim a orquiectomia, a retirada daquele testículo criptorquídico. Por quê? Porque se ele já se desenvolveu, já tem filho, já resolveu a vida dele, para quê? Ele sempre dependeu só de um testículo. Aquilo ali só serve para ter câncer mesmo. Então você já tira, né? Mas o acompanhamento é importante. Já tirando, sim. Daí já elimina qualquer tipo de risco. Sim, daí você já elimina. Doutor Carlos, o senhor está muito quieto. O senhor, né, como é que o senhor acompanha diretamente esse tipo de situação, né, dentro aí da área da oncologia?
Então, normalmente no tumor de testículo isso é verdade mesmo. Eu tenho alguns pacientes, não todos, e a história de criptorquidia é presente nessa quantidade de pacientes. Eu tenho um que teve dos 2 testículos criptorquídicos e, por azar, ele teve tumor nos 2 testículos. Então, realmente é uma situação que tem que acompanhar mesmo, porque é um fator muito predisponente. Não é para todo mundo ficar desesperado, assim, eu tinha, eu vou... Não é isso. Tem que acompanhar, né? Acompanhou, diagnosticou precocemente, operou, está tudo resolvido. Faz um tratamento posterior e a chance de cura é muito alta. Mas, infelizmente, é um fator, é uma situação bastante comum e, às vezes, alguns colegas não orientam, né? As mães, os pais, e o paciente fica sem fazer nada importante durante esse período e aí, às vezes, complica. Uma coisa que não deveria complicar. Pode se agravar. Sim, se a pessoa desenvolver o tumor e não está acompanhando, pode ser que ela descubra isso tardiamente. Doutor, qual que é a importância, nós falamos aqui já na semana passada, em relação às mulheres que acompanham diretamente, né, os homens, principalmente agora, dentro da campanha Novembro Azul, da questão da saúde do homem, fazem esse acompanhamento com o noivo, com o esposo, em relação a esses cuidados. No caso do câncer de testículo, que nós acabamos de frisar aqui, o jovem que está naquela fase ainda de namoro, de conhecimento, de vida em atividade sexual, né, ele se vê prejudicado e isso afeta diretamente o relacionamento dele? Fábio, o que a gente vem percebendo é que essa conscientização, né, ela afeta principalmente, ela chega principalmente no jovem, né? Então, cada vez mais a gente recebe nos consultórios médicos os pacientes querendo fazer uma espécie de pré-nupcial. Muitas vezes forçado, né, pela companheira, pela namorada, e pacientes muito jovens, né? E esse pré-nupcial masculino, a gente normalmente engloba a tipagem sanguínea, para quem não sabe, mas a gente faz a verificação da fertilidade, pedindo um espermograma, faz um ultrassom da bolsa testicular para ver o testículo, se tem ou não varicocele, que é uma das causas de infertilidade, e também já aborda em relação à criptorquidia, que às vezes é nesse momento que você descobre um paciente que tem criptorquidia e que nunca acompanhou. E também, claro, o pré-nupcial masculino que a gente chama envolve as doenças sexualmente transmissíveis, em especial a gente faz sempre HIV, VDRL, que é sífilis, e as hepatites B e C. Doutor, esse pré-nupcial que o senhor bem colocou aí, a parceira acompanha o jovem? A urologista? É comum ou não? Não, normalmente ela é que obriga, né? Ela exige de contrapartida, porque mulher vive mais porque se cuida mais. Isso é fato, né? Vive em média 7 anos a mais que os homens, né? Como a gente está com essa campanha muito grande, né? Isso gera frutos e bons frutos. E os bons frutos é que os homens eles estão procurando um atendimento médico para se cuidar a partir do momento que estabelece uma relação. Doutor Fernando colocou uma frase ali fantástica, que é em relação aos bons frutos da campanha Novembro Azul e também dados, assim, números alarmantes de que o homem, né, vive menos, 7 anos a menos do que as mulheres, doutor. Finalizando aí o nosso Novembro Azul, né, o último programa do nosso mês de novembro, Saúde do Homem, o senhor que participou na semana passada, doutor Fernando também, retornaram essa semana para a gente fazer esse encerramento do painel Saúde falando sobre isso. O Novembro Azul vem com esse alerta e a gente fecha esse mês com esse apelo, doutor. Homens, vocês que vivem menos, mulheres que cuidam mais, cuide-se mais, é esse o caminho? O Novembro Azul começou com a neoplasia de próstata. Eu acho que esse ano a gente está começando um outro programa, que é Saúde do Homem. Então, ainda o enfoque é muito grande sobre próstata, eu acho que é muito importante, mas a gente está querendo, né, a Sociedade Médica quer, além da próstata, também introduzir nesse novembro a saúde do homem. Esperamos para o ano que vem a gente conseguir falar mais, continuar falando sobre próstata, que é a doença mais incidente em homem, mas começar a falar de outras doenças também para que o homem possa se cuidar. E quando eu digo outras doenças, a gente não falou aqui de diabetes, hipertensão, que também entra no pacote das doenças do homem, né? Que a gente tem que fazer um cuidado
maior, mais completo, para que realmente esse homem tenha uma saúde melhor e quem sabe a gente possa igualar a sobrevida que a mulher tem, né? A gente poder chegar próximo ao mesmo tempo de vida. Doutor, recado final é esse, a gente fechando aí o mês de novembro, tem algum alerta, alguma mensagem que o senhor queira colocar ainda que é importante? Tem sim, Fábio. Eu acho que queria parabenizar vocês, o Instituto de Oncologia de Sorocaba e todas as entidades que fazem do Novembro Azul e fazem das campanhas para o autocuidado, disseminarem ao ponto de hoje, eu posso afirmar, o Dr. Carlos, eu acho que tem essa experiência também, que hoje, em relação ao câncer de próstata, cada vez mais a gente faz diagnóstico precoce. Então, o número de pacientes que chegam ao consultório com possibilidade de cura é muito grande. E isso é fruto dessas campanhas, você não tenha a menor sombra de dúvida. E 2, quando você vê uma população jovem indo ao médico desde cedo, no início da sua vida conjugal, preocupada com a própria saúde, é porque esses frutos também foram, essa consciência também foi impregnada nisso. Então a gente tem muita esperança que nas próximas décadas a gente tenha um homem mais consciente e com isso pelo menos que ele consiga diminuir essa distância de qualidade de vida que ele tem em relação à mulher. E em caso de dúvida, sempre procurar um médico. Né? Sempre. Dr. Carlos, obrigado pela sua presença mais uma vez. Boa noite. Seja sempre bem-vindo. Muito obrigado. Doutor, obrigado pela sua presença. Sempre bom recebê-lo. Parabéns pelo Novembro Azul. Muito obrigado. Seja sempre bem-vindo ao nosso programa. Nós conversamos com o Dr. Fernando Guimarães Russo Ramos, um dos mais renomados urologistas da cidade de Sorocaba, e também Dr. Carlos Eduardo Ribeiro de Moura, diretor do Instituto de Oncologia de Sorocaba. Se você ficou com alguma dúvida, participe do programa conosco por esse e-mail que está aí aparecendo na tela, painelsaude@gmail.com. A realização é sempre do Instituto de Oncologia de Sorocaba, Dr. Gilson Delgado. Um grande abraço e até o próximo programa. Um dos caminhos mais eficientes no tratamento do câncer passa pela quimioterapia, a interação medicamentosa que consegue acabar com as células da doença. O Instituto de Oncologia tem uma unidade exclusiva para o serviço quimioterápico.